Por fim, Lula disse que Deus é petista ao agradecer Gleisi Hoffmann por presidir o partido. Eu, sinceramente, de vez em quando eu fico imaginando que Deus é petista, porque, sabe, permitir que a Gleisi, sabe, dirija o PT com a competência que ela dirige significa que ela é muito madura, muito responsável e muito competente. Deus é petista, Augusto? Essa é uma ofensa gravíssima, né? Isso aí, se ele acreditasse em Deus, ele estaria se condenando. É um tremendo pecado mortal. Lula não tem a menor chance no dia do juízo final, né? Sobretudo, ele faz o possível para não ter. Porque agora ele chega a Deus pelo caminho da Gleisi. Aí não dá, né? É a coxa. Não falei amante, coxa. Diga, Zé Maria. Esse posicionamento do Lula, essa tentativa de construir um personagem em cima de várias irregularidades e levar o Brasil... Porque, veja bem, o PT levou o Brasil para o brejo. Lula tem uma mágoa do Michel Temer e não deveria se fosse um brasileiro interessado no país, porque o Michel Temer impediu aquele caminho rápido do Brasil em direção ao brejo. Entrou Michel Temer em 2 anos e o Brasil deu aquela estagnada porque estava em direção ao brejo. Eu admito que parte importante do impeachment de Dilma foi em decorrência da situação em que o Brasil estava. Não foi só isso, mas parte importante, e houve essa interrupção graças a Deus. Então, nem Lula compra a Dilma como sua auxiliar. Mas nós não podemos e não devemos confiar no Lula. Quando ele fala erros, não é erros, não. São roubos, são saques. Em empresas, a gente ficou sabendo muito claramente da Petrobras, mas ninguém é honesto só de um lado, né? Honesto de um lado e desonesto de outro. Houve roubos generalizados no país, em todo lado. O Ministério do Trabalho vendia a carta sindical, 4 milhões de reais. Isso está comprovado na Polícia Federal. Todas as estatais tinham problemas. Os fundos de pensão dos Correios, da Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, com rombos fantásticos. Rombos que acabaram deixando aposentados, velhinhos, sem a possibilidade de receberem as suas aposentadorias. E aí eles próprios tiveram que pagar, e também os funcionários, de aumentar a contribuição para tentar garantir o mínimo de aposentadoria. Foi um roubo generalizado que parece ali de uma ação deliberada da sociedade de só se lembrar da Petrobras. Foi a Petrobras também, mas não foi só a Petrobras. Além disso, essa história de citar a Deus, dizer que Deus não é injusto. E Deus, segundo a Bíblia, não pode ser citado em vão. Isso em si só já significa pecado. Mas o Lula não sabe o que é pecado, ele sabe o que é o próprio ego. E veja como ele tem dificuldade em explicar o vice, Geraldo Alckmin. Eu diria que quem deveria estar em saia justa para explicar essa relação seria o Alckmin, né? Ana, quero te ouvir também.